Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos novamente para prestar culto ao nosso Deus. Oremos ao nosso Pai. Bendito o teu nome, Senhor, por esta noite, por este encontro do povo de Deus. Invocamos o teu nome, porque tu és o único Deus vivo, verdadeiro e soberano. Tu és aquele que nos salvou e nos concede graça e misericórdia. Bendito o teu nome, Senhor, por estarmos novamente reunidos para engrandecermos o teu nome. Esteja conosco, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, convido a que abram suas Bíblias no Salmo de número 100 para uma primeira leitura. Salmo de número 100, hino de ingresso ao templo. Nos diz assim o Salmo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor pela sua grandeza. Nós vamos neste instante colocar diante do Senhor nossas petições, adorações, louvores. Glorificamos o nome do Senhor pela salvação em Cristo. Então, vamos orar silenciosamente, como costumamos fazer. Você entregue diante do Senhor no altar do Pai seus agradecimentos, louvores. Quantas coisas e dádivas o Senhor tem nos concedido. Quantas bênçãos maravilhosas, a começar pela salvação em Jesus. E a partir deste salmo, que nos diz que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Pai pelas qualidades do Deus de Israel. Coloque diante do Senhor também as aflições da sua casa e da sua vida. Oremos. Glorioso Senhor, eterno Deus, bendito o teu nome, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, e a tua fidelidade dura para sempre. Confiados, ó Deus, na tua grandeza, nós estamos diante do Senhor, te glorificando, te exaltando pela salvação em Cristo Jesus primeiramente, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Muito obrigado pela cruz de Jesus que nos lava e nos purifica, o sacrifício santo e eterno. Bendizemos o teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, de maneira graciosa, o pão de cada dia, o alimento, a alegria, a paz, o trabalho, Senhor, as famílias que temos, as bênçãos sem medida do Senhor incontáveis no nosso dia a dia. Teu povo se reúne nesta noite para se prostrar diante de ti em louvor e adoração, para, ó Deus, te clamar também pelos enfermos. Visite os que estão nos hospitais, os que estão em casa, os que estão em tratamentos, ó Deus, tomando remédios. Abençoe os nossos irmãos, famílias, as crianças, ó Deus, jovens, adultos, anciãos da tua igreja. Muitos, ó Deus, sofrendo, muitos, ó Deus, entristecidos por causa da dor. Que o Senhor possa recuperar, restaurar. Que o Senhor possa, ó Deus, curar pelo teu poder e pelo teu amor. Estenda a tua graça também sobre os desempregados que precisam de uma bênção especial do Senhor. Trabalho, Senhor Deus, recursos. Visite restaurando e renovando.
abrindo portas, ó Deus, ao teu povo, para que o teu povo possa assim sustentar a casa, as necessidades do dia a dia. Visita as diversas aflições e ansiedades do teu povo, recolha no teu altar neste momento as glorificações, agradecimentos e adorações, ó Deus, da tua igreja. Teu povo te agradece porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, como lemos neste salmo maravilhoso. Celebrai com júbilo ao Senhor. Tu és o único Deus digno de adoração e de celebração. E aí nós também te clamamos e ainda te pedimos pelos aflitos, pelos teus que estão presos por causa do teu Evangelho. Igreja do Senhor espalhada neste mundo, igreja sofredora, aflita, missionários, servos do Senhor. Visita, Senhor Deus, nos campos missionários. Abençoe as famílias, as crianças, as diversas necessidades destes que precisam do Senhor de meios, recursos e possibilidades. Faça a tua obra gloriosa, Senhor Deus, nas igrejas locais, igrejas que glorificam o teu nome. Abençoa os líderes da tua igreja, dando sabedoria, competência e graça. Muito obrigado pela nossa igreja, abençoe os pastores, os líderes, os irmãos que atuam nas diversas áreas. Habilite um povo, Senhor Deus, com a unção do teu Espírito, para que o melhor seja feito para a glória e honra do teu nome. Dê ao teu povo a tua luz e a tua direção. Visita, Senhor, os teus filhos nas mais diversas necessidades, angústias e aflições. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem caminhado conosco, tem nos dado a tua paz, o sustento e a vitória. Nós bendizemos o teu nome, te glorificamos nesta noite, no nome amado de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, estaremos lendo agora um outro texto. Convido você a abrir em Atos, capítulo 2. Atos 2, de 42 a 47. Um texto bem conhecido da igreja. Atos 2, de 42 a 47, o texto nos diz assim: Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, de 42 a 47, para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, tua palavra é santa e poderosa, e pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine com o teu Santo Espírito, para que possamos aprender do Senhor, para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Perdoa os nossos pecados, abra os nossos olhos e nos ajude. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos refletir hoje, irmãos e irmãs, sobre o tema do culto. Eu gostaria de conversar com os irmãos, e nós sabemos e podemos perguntar inicialmente: qual a verdadeira adoração? Qual a verdadeira adoração? Quais os elementos
do culto do Novo Testamento. Já estudamos o culto no Antigo Testamento e nós podemos hoje aprofundar um pouco sobre o culto no Novo Testamento. Culto é uma questão de forma ou de essência? Será que o culto é uma questão de forma ou de essência? Nós sabemos que a verdadeira adoração sugerida na frase de Jesus à mulher samaritana, quando ele disse da adoração em espírito e em verdade. Nós sabemos que tanto o intelecto quanto as emoções são importantes neste momento de culto. E o texto nos mostra a centralidade em Deus, não no adorador. Centralidade em Deus, não no adorador. Adoração em espírito e em verdade. Cada aspecto do culto, irmãs e irmãs, tem que ser agradável a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Embora esse seja o critério, o culto ser agradável a Deus, nada impede que ele também agrade ao adorador. Mas o que o Novo Testamento tem a nos ensinar? Assim como no Antigo Testamento, a igreja primitiva no Novo Testamento continuou olhando para a adoração como uma atividade diária e constante. Atos nos informa e nos ensina que o culto acontece a todo momento, em todos os lugares, no templo e de casa em casa. No Novo Testamento, encontramos 3 dimensões do culto: a dimensão pessoal, a dimensão familiar e o culto público. Não é um episódio apenas. Então nós iremos hoje estudar sobre isso, o culto no Novo Testamento a partir dessas dimensões. Nós temos a primeira dimensão, que é a dimensão pessoal. Culto, irmãos e irmãs, não é apenas ritual, melodia. Culto não é apenas formas, estética, beleza, palavra, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas. Essas coisas são importantes no culto, mas culto não é unicamente nenhuma dessas coisas, ou qualquer outro detalhe que lhe possamos atribuir. Culto, antes de tudo, é vida em ação. Repetindo, culto é, antes de tudo, vida em ação. Como está a sua vida? Como está a minha vida, que cultua ao Senhor dia a dia? É uma pergunta para que possamos pensar. Culto, então, é um ato de resposta à ação bondosa de Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos chamou com uma função bem clara. E nós podemos ler isso na palavra do Senhor, que nos diz: por isso, ou por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Repetindo então este texto de Hebreus: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por isso, irmãos e irmãs, aquele que se relaciona com Deus deve lembrar-se que culto a Deus é um fruto natural, no sentido de ser normal, da comunhão com Jesus Cristo. Então, aquele que tem comunhão com Jesus Cristo cultua de maneira natural ao Senhor da sua salvação. É fruto natural desses lábios. Então, podemos perceber também
que a compreensão do cristão que cultua a Deus e pratica serviços religiosos também deve estar indissoluvelmente ligada à manutenção de cuidados com os mais necessitados. É um outro aspecto que lemos aqui no texto de Atos. Cultuar também implica nessa compreensão de atenção e cuidados com os mais necessitados. Então, queridos irmãos e irmãs, os atos culticos são expressões de gratidão em nível pessoal também, por tudo que Deus proporciona. Quantas coisas o Senhor proporcionou e tem proporcionado na sua vida, na minha vida. Manifestações de arrependimento são necessárias também, palavras de confissão pelos atos pecaminosos que cometemos, expressões de fé, de fidelidade, louvores ao Senhor, onde estivermos, em qualquer lugar, em pensamento, com o coração, além também de testemunhos acerca do Senhor e da busca da vontade de Deus. Assim acontecia na igreja primitiva, quando nós temos que o povo de Deus também cultuava de maneira pessoal ao Senhor. Que possibilidade maravilhosa de exercermos e de glorificarmos ao Senhor e oferecermos a Deus, conforme lemos, esses sacrifícios, esses cultos pessoais ao Senhor. Então nós entendemos a igreja neotestamentária, este recurso maravilhoso, esta possibilidade que temos do culto pessoal. Mas aprendemos também com a igreja do Novo Testamento que o culto acontecia de casa em casa, de casa em casa. É uma outra dimensão. A igreja neotestamentária estava também assentada sob os pequenos grupos. Era a igreja de todos os dias, no templo e nas casas. Nós sabemos, pelos textos, que nas casas ocorriam a ceia do Senhor, que era celebrada em cada casa no momento da refeição. A casa do convertido era uma bênção. A casa do convertido era usado como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na comunidade. Olha que bonito isso. O cristão era identificado na comunidade porque a sua casa era uma casa de adoração, uma casa de serviço ao Senhor, porque ali, na igreja do Novo Testamento, os irmãos, e vemos aqui em Atos, os irmãos se reuniam de casa em casa. Temos os exemplos, e alguns exemplos maravilhosos, como Áquila e Priscila, que recebiam em sua casa um grupo. A igreja cristã em Roma era composta desses vários grupos nos lares. Assim, vivia a igreja cristã. Durante a semana, a igreja se reunia nas casas e no dia do Senhor, a reunião ocorria num só local, no templo do Senhor. Então, de casa em casa, e no primeiro dia, no dia do Senhor, ocorria no templo. Então, nós temos aí, a partir desses ensinamentos e textos, o culto pessoal e o culto que era realizado de casa em casa. Como era o culto? No Novo Testamento, na igreja que estava ali iniciando os seus passos. Então nós temos essas características. E vamos ver agora, irmãos e irmãs, para nosso crescimento espiritual, o culto no templo. O culto no templo. Segundo Atos, entendemos que o primeiro dia da semana era o dia em que a igreja apostólica se reunia para partir o pão,
celebrar a ordenança da ceia. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. Um ato de comunhão com o Senhor. Era tomada quando toda a congregação se reunia, o povo de Deus reunido, como um ato de fraternidade entre os irmãos. Ainda na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo instrui as ofertas sistematicamente no primeiro dia da semana. A questão das ofertas. Paulo ensina ali em Coríntios, deixando implícito que este era o dia em que eles deveriam se reunir para a adoração. Que importância, a importância das reuniões do povo de Deus no templo, para as orações, para a ceia, para o culto, para a entrega das ofertas. Nós temos todos esses elementos instruídos pelos servos do Senhor e por Paulo também. Notemos, irmãos e irmãs, também, que as reuniões regulares da igreja primitiva não visavam a propósitos evangelísticos inicialmente como prioridade, e sim, primordialmente, para encorajamento mútuo e adoração. Para encorajamento mútuo e para adoração. Por esta razão, o autor aos Hebreus escreve este texto aqui: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Está em Hebreus 10. Então nós percebemos que o encontro do povo de Deus no templo visava primordialmente encorajamento mútuo e adoração. E aqui no texto aos Hebreus, é importante percebermos que alguns estavam desenvolvendo o costume de abandonar as reuniões, de abandonar a comunhão. Perigoso isto. Precisamos pensar. Quem sabe você que está nesta noite ouvindo esta mensagem está desenvolvendo este costume de se afastar. Então nós temos aqui em Hebreus 10, 24 e 25 que é importante a comunhão, o estímulo ao amor, as boas obras, a adoração, o fortalecimento da fé. Não vamos nos acostumar ao abandono da congregação, mas que façamos admoestações. Tanto mais quanto percebemos que o dia do Senhor se aproxima. Por serem então reuniões públicas, havia ocasiões em que os incrédulos vinham às reuniões dos crentes. O evangelismo, segundo o texto de Atos, acontecia no contexto da vida diária, não necessariamente nos encontros no templo, mas no contexto da vida diária, à medida que os crentes propagavam o evangelho. No texto que lemos aí, nós vemos no versículo 47, isto: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos e irmãs, o culto público, nós precisamos perceber, ele tinha essa característica ali no templo, de edificação, adoração, encorajamento mútuo ao povo de Deus. Isso é importante observarmos. Na verdade, irmãos, o culto público é a semelhança mais próxima que podemos ter do céu enquanto estamos aqui na terra. Eu vou repetir. O culto público é a semelhança mais próxima que podemos ter do céu enquanto estamos aqui na terra. No salmo que lemos como primeira leitura,
nós temos no versículo 4, Salmo 100 nos diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. É importante percebermos quando participamos do culto ao Senhor no templo com o povo de Deus, como eu tenho entrado a este templo, como tem sido a minha disposição em me aproximar desse povo de Deus, desse encontro do povo de Deus que serve ao Senhor. Que nós possamos ter uma disposição desta do salmista. Entrai por suas portas com ações de graças. Então, queridos irmãos e irmãs, o culto no Novo Testamento. Nós podemos desenvolvê-lo, o culto pessoal, o culto de casa em casa e o culto no templo. Nós temos essas dimensões nas quais o povo de Deus adora ao Senhor em espírito e em verdade. Elementos que nós podemos tirar, que nós podemos entender deste culto nessas dimensões pessoal, de casa em casa e no templo. Quais elementos que constituíam e devem constituir o culto nessas dimensões que temos a partir da igreja do Novo Testamento, nas nossas igrejas, para que possamos edificar a nossa vida. Elemento principal, a leitura e pregação da palavra do Senhor. Você tem lido a palavra do Senhor no culto pessoal, culto familiar, a igreja? Tem observado a leitura da palavra? Seu coração está aberto? Por quê? Porque a mensagem da palavra, ela expõe e esclarece, numa linguagem contemporânea, a realidade do mundo hoje para a edificação do seu povo. É a suficiência das Escrituras na vida do povo de Deus. E os teólogos, os reformadores, chamaram de princípio regulador do culto. A mensagem, a leitura da palavra, o princípio regulador do culto, que não deve se preocupar com coisas sem importância, mas com o cerne da palavra do Senhor. Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. Em nosso texto base, lemos que as atividades da igreja do Novo Testamento eram centralizadas na doutrina dos apóstolos. Você prestou atenção? Na doutrina dos apóstolos. Nós temos também no culto a oração, importante. Oração nós podemos adorar, podemos invocar, confessar, pedir, agradecer, interceder pelos necessitados. E elas devem ser dirigidas ao nosso Deus e ao nosso Pai. Então, culto implica em palavra, culto implica em oração, culto implica também em adoração, serviço, hinos e cânticos espirituais. A música pode, às vezes, nos comover pela beleza da melodia. Que bonito isso, mas esse sentimento por si só não é adoração. A música deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas. Repetindo, a música deve conter verdades bíblicas em suas linhas, em suas letras, para que seja um recurso legítimo no culto ao Senhor. Esses elementos do culto, então, importantes, irmãos, na dimensão pessoal, na dimensão das famílias, culto familiar, na dimensão da igreja, leitura da Bíblia, oração, cânticos e também, nós lemos a partir daí de Atos, o serviço. Culto é serviço. Essencialmente na Bíblia, culto é serviço. Um serviço que primeiramente nós prestamos ao Senhor, o nosso Pai, e também aos nossos irmãos. Deus, o Senhor, veio ao nosso encontro, nos concedeu perdão e suas bênçãos maravilhosas. À medida que corretamente servimos aos nossos irmãos, também estamos servindo a Deus. Concluindo, Igreja do Senhor, concluindo Igreja e povo de Deus, nós que em respostas à ação bondosa de Deus
amamos a Cristo e cremos na suficiência da sua palavra, não podemos moldar a nossa adoração aos estilos e preferências do mundo, um mundo caído, um mundo escravo do pecado e das suas paixões. O nosso objetivo principal deve ser sempre o de adorar em espírito e em verdade, como Jesus disse àquela mulher. Que assim seja sempre, para a glória do Senhor. Amém.